Mas eu agradeço a Deus mais uma vez, por mais um dia que Ele tem nos dado hoje, né? Um dia de luta, dia de trabalho. Mas o Senhor é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E eu comprei esse tablet aqui, o pastor falou que esse iPad aqui eu comprei. E eu falei, pastor, isso aqui é só para a igreja. Isso aqui não é para mais nada, não. Isso aqui é investimento para a igreja, para dar a palavra. E isso aqui não é para trabalho, não é para mais nada. Eu comprei assim, sabendo, e falei, Senhor. E quando o pastor levou, eu falei, pastor, já põe a mão nele aí, já ora, já abençoa, já está abençoado, que é para Shalom. Aí eu falei, pastor, e bota umas mensagens para nós aí, meu. Ele falou que tem 3.000, mas acho que ele errou, que ele passou umas 2.999 para mim. Tá tudo aqui, pastor, se eu precisar, o senhor me fala. Mas eu quero ler aqui, o tema da mensagem, a gente vai falar, eu vou falar sobre Pedro. É Mateus 14, 27, 28, 31. O tema da mensagem é jornada da dúvida e da transformação. O porquê? A dúvida, ela nos traz o medo, mas a transformação, ela nos leva até Jesus. Então, essa que é a verdade. Quando a gente tem dúvida, a gente tem medo. É uma coisa igual o pastor falou, o medo já nasce dentro da gente. A gente já carrega o medo, mas a gente tem que saber lidar com o medo. E como para saber lidar com o medo? A primeira pessoa que a gente tem que chamar é Jesus. Porque é o que eu falo. Muitas vezes, se o Senhor falasse para mim o que eu ia passar para chegar até aqui onde eu estou, eu ia ter medo, eu não ia suportar, pastor. Mas o Senhor não me mostrou o caminho. Ele só falou que eu ia chegar. Porque se Ele me mostra as lutas, eu não estaria aqui hoje. Porque o ser humano, ele desiste no meio do caminho. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje. Então, o medo a gente carrega ele sempre. Isso aí é fato, isso aí não tem jeito. E eu quero ler aqui, então, Mateus 14, 27, capítulo 14, versículo 27, 28 e 31. Jesus, porém, falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, e não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo da água, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então a palavra aqui vem falando que Pedro, o que aconteceu com Pedro, quando Jesus chamou Pedro, Jesus já sabia do vento, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, e Ele conhece, Ele sabe tudo, né, pastor? E Jesus já sabia que ia ter o vento. Mas o que Pedro fez? Quando Pedro foi caminhar para o lado de Jesus, ele perdeu o foco. E ele se focou no vento. Então, o que eu trago aqui para a gente é que muitas das vezes a gente traz primeiro o problema em vez de trazer Jesus para perto da gente. Porque quando a gente traz Jesus para perto da gente, pode vir o vento do lado direito, do lado esquerdo, pode vir de cima, pode vir de baixo, que o Senhor vai reverter toda a situação. Então, na verdade, Pedro, ele tirou o foco que era Jesus e ele olhou para o vento. Então, muitas vezes, a gente olha para o nosso problema, porque nós somos falhos. Nós somos carne, a gente erra, a gente peca. Mas o Senhor é o nosso protetor, é o que nos guarda, o que nos protege e o que nos faz forte. Então, o que eu tenho a dizer, que Pedro ali nesse momento, ele olhou para o vento, tirou a atenção que era o Senhor Jesus, que quando Jesus chamou ele, Jesus sabia que Pedro era capaz de andar por cima da água, porque o Senhor já tinha lançado uma palavra sobre a vida dele, que Pedro pode vir até a mim. E a mesma coisa que o Senhor faz com nós. Ele chamou a gente para ir até com Ele, e o que acontece? Se a gente carregar o medo, muitas vezes a gente vai esquecer Jesus do lado. Então a gente não pode ter medo. O Senhor te deu uma palavra, meu irmão. Confia. Não deixa que outras pessoas venham te colocar para baixo. Hoje mesmo eu liguei para um irmão
ele falou que ele ficou tão ruim ontem que uma pessoa colocou ele tão para baixo. E a minha palavra para ele hoje, falei: meu irmão, não deixa que essas pessoas te façam isso, porque nós somos filhos de Deus, somos filhos do Rei. Então a gente não pode deixar que qualquer coisa venha tirar o foco da gente, que é Jesus. Se a gente perder o foco, isso é muito ruim para a gente. E eu tenho alguns comentários aqui. O problema de Pedro é que ele perdeu o foco de Jesus, que era Jesus. Quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Então essa é a verdade. Pedro, quando ele olhou para o vento, que ele tirou a visão, que era Jesus, que era o foco, ele desceu para baixo. Mas Jesus sabia que ele ia descer, porque Jesus sabia que o vento estava. E Jesus estendeu a mão para ele e tirou ele da água e chamou: homem de pouca fé. Tipo, por que você vai duvidar de mim? Porque se o Senhor te chamou, meu irmão, não tenha medo, vai para cima, vamos para frente. Então a palavra de Deus fala que a gente tem que depositar nossa fé no Senhor Jesus. Essa é a verdade. E quando a gente deposita a fé em Deus, o que acontece? A gente não tem vento que te abala, não tem problema que te abala, não tem enfermidade que te abala, não tem nada que te abala, não tem lei que te abala. É como o pastor falou, não tem juiz que dá a lei. O juiz pode dar a lei, mas a última palavra vem do Senhor Jesus. Então o Senhor, ele tem uma palavra para a gente, de conforto para a gente. É o que eu falo muitas vezes. Quando saiu a lei da Flórida, eu falei com o pastor, estava todo mundo preocupado, indo gente para o norte, para o sul, não sei para onde, com medo. Eu falei: pastor, não arredo meu pé. Por quê? Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Porque se eu me entregar ao medo, eu estava rodando os Estados Unidos todo, eu estava em Boston, Canérica, Nova York, mas eu tenho uma palavra. O Senhor tem uma promessa na minha vida. Então, ou eu deposito a minha fé no Senhor, ou eu não deposito a minha fé no Senhor. Essa é a verdade. Então eu tenho que depositar a minha confiança no Senhor. A minha confiança vem de Deus. E também, Pedro era uma pessoa problemática, em muito sentido. Mas ele também era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Pedro nos ensina que a dúvida não é necessariamente algo negativo. Ela pode ser ponto de partida para a transformação. Então, na verdade, a dúvida, ela é um ponto de partida para a nossa transformação de vida, a nossa transformação de fé. E muitas das vezes o que o pastor falou, o medo está dentro, já nasceu com a gente. O medo já está dentro da gente, não tem como a gente se livrar dele. Mas tem como a gente focar nossos olhos no Senhor. Porque o Senhor nos dá força para vencer o medo, para vencer qualquer batalha. E também, outro comentário que eu tenho, também Pedro nos ensina que perseverar pacientemente durante as provações é mais precioso do que o ouro, e que os crentes obterão a salvação de vossas almas. E eu estava lendo sobre o ouro naquela época, pastor, ele era dado para os reis. Então o símbolo do ouro aqui é uma palavra muito forte, porque o ouro ele era um presente que era dado para os reis. Então a palavra que eu tenho para nós essa noite é que a gente não desista, que a gente continua firme com o Senhor, porque o Senhor, Ele falou que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então esse ânimo a gente tem que ter. Não é o Senhor que vai vir lá de cima e te dar ânimo. Ele vai te ajudar, mas o ânimo a gente tem que ter. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, não tem como o Senhor fazer. Porque muitas vezes, o Senhor, o que Ele faz? Ele me dá a oportunidade para mim fazer o que é a minha parte de eu fazer. Porque tem coisa que depende da gente, não depende de Deus. O primeiro passo, meu irmão, depende de você, não depende de Deus. O primeiro passo depende de você tomar a decisão certa. O primeiro passo depende de você tomar a opção certa, que é o Senhor Jesus. Então a gente tem que focar no Senhor Jesus, que Ele é dono do ouro e da prata, e Ele está aqui para nos suprir com tudo. Vai vir a enfermidade? Vai vir, mas foca no Senhor. Vai vir a luta? Vai vir, foca no Senhor. Vai vir a tribulação? Continua caminhando, marchando, vai para cima. Continua focando em Deus, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós.
Essa é a verdade, que o Senhor, Ele cuida dos teus filhos. E aquele que serve o Senhor com espírito e verdade, pode ter certeza, nada te falta, nada vai te atrapalhar. O seu caminho, ele vai ser limpo. O Senhor, Ele vai tirar todos os empecilhos do seu caminho. O Senhor vai abrir o mar, o Senhor vai mudar a tempestade, o Senhor vai mudar o vento, o Senhor vai mudar tudo aquilo para que você passe, e lá na frente você vai bradar o seu hino de vitória. Então, essa é a palavra que eu tenho nessa noite. E que o Senhor, Ele continua nos abençoando. E eu tenho falado, eu tenho uma gratidão muito grande pelo tempo que o Senhor permitiu do meu pai estar aqui na terra com a gente, que ele passou por Senhor há algum tempo, mas ele nos ensinou o que a minha irmã falou, o meu pai também passou, ele tirava a roupa dele para servir os outros. Eu cansei de ver minha mãe, porque ela não reclamava, mas ela argumentava com meu pai, porque ele era homem de igreja, ele era um pastor que ficava, vamos botar 90% para a igreja, mas eu confesso aos irmãos, eu vi o Senhor cuidar do meu pai até na hora da morte. O Senhor cuidou dele. E eu tenho certeza que o meu pai está ao lado do Pai. E essa é uma gratidão que a gente tem muito grande. Importante não é a gente vir na igreja e a gente não adorar o Senhor. A gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque o importante não é o que está aqui na terra, meu irmão. O importante é o que está no céu esperando por nós. Ter casa aqui é bom, ter carro é bom. Mas o importante está lá em cima, o importante está com o Senhor. Então nós temos que ter nosso foco, nós temos que ter nossa vida ligada a Deus. Porque tudo aqui é passageiro. É bom ir no restaurante comer uma comida boa, ótimo, né, irmão Gladys? É muito bom. Mas o melhor, sabe o que? Você está do lado do Senhor. Esse é o melhor, não tem picanha, não tem aquele jagu, pastor, não tem nada melhor. E a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. A gente tem que viver aqui, desfrutar aqui, porque nós somos filhos de Deus. Então a gente tem que desfrutar o que está aqui na terra. Mas não podemos ter o nosso coração aqui na terra. O nosso coração tem que estar ligado no céu. Porque quando o nosso coração está ligado no céu, tudo se transforma, tudo se faz fácil. E a gente tem que ter essa convicção que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E com certeza Ele tem o melhor para nós. E na verdade, a gente, quando entrega ao Senhor, a gente tem que entregar de corpo e alma. Porque se a gente não fizer essa entrega, não tem como o Senhor te abençoar. Então a gente tem que deixar os problemas de lado e falar: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor que vai cuidar da minha família. O Senhor que vai cuidar da minha casa. O Senhor que vai cuidar do meu trabalho. O Senhor que vai cuidar de tudo na minha vida. Então a gente tem que ter essa palavra dentro da gente, porque é uma promessa de Deus para a nossa vida. E a promessa de Deus, ela tem que se cumprir em nós, porque se não cumprir em nós, não faz sentido a gente estar aqui na igreja todos os dias. A promessa de Deus, ela tem que cumprir na nossa vida. Então a palavra que eu tenho essa noite, meu irmão, não desista. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tribulação. Foca no Senhor Jesus. Não faz como Pedro, não olha para o vento. Vamos olhar para o Senhor, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então, a verdade é que o Senhor está conosco para caminhar cada dia junto. Chama: Senhor, caminha do meu lado. Vem aqui comigo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está com nós 24 horas por dia. Então, o diabo, ele tenta. O diabo, ele tenta de toda forma. Vem luta, vem tribulação. Tem dias que vem coisas que a gente quer desistir. Mas a gente tem que focar no Senhor Jesus, porque Ele tem solução para todo problema. Porque a gente é ser humano, nós somos ser humano. E tem hora que a gente quer desistir. É como a vida do pastor, não é fácil uma vida de pastor. O pastor, ele tem vários motivos para desistir. Mas eu tenho certeza que o pastor que tem o foco dele no Senhor Jesus, ele nunca vai desistir. Ele nunca vai para baixo. Ele sempre vai confiar no Senhor. Porque ele sabe que o que o ser humano não pode fazer, ele confia que o Senhor pode fazer muito mais através da nossa atitude com Deus. Então a palavra que eu tenho essa noite, eu quero ler aqui também, para terminar. O pastor me deu 1 hora para pregar, mas 1 hora é muito ainda, pastor. 1 hora é muito ainda, não dá para pregar 1 hora não. Jó, capítulo 42, versículo 2, a Bíblia fala: bem sei eu
que tudo podes e que em nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não há nada que o Senhor Deus não possa fazer por nós. Então essa é a verdade, porque tudo que a palavra fala, isso aqui é para cumprir na nossa vida, porque o Senhor deixou para a gente desfrutar disso. Então a gente tem que servir a Deus em espírito e em verdade, porque com certeza as promessas do Senhor vai cumprir na sua vida, vai cumprir na minha vida, vai cumprir na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Então a gente tem que ter essa segurança que o Senhor, Ele vai salvar a nossa casa, vai salvar a nossa família. Eu tenho orado por um irmão meu, até pedi o pastor para orar também, né, pastor? E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a vida dele. Eu tenho certeza que eu vou ver ele ainda glorificando o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que esse era um sonho do meu pai. O meu pai não teve o privilégio de ver eu pregando, mas eu faço de coração e para agradar o Senhor Jesus. Não para me agradar, não para agradar o pastor, mas eu faço de coração, pastor, porque eu sei que o Senhor tem um chamado na minha vida. E o que eu puder fazer para esse chamado ser cumprido na minha vida, eu vou fazer em nome de Jesus. Se depender de mim, eu vou fazer o que for possível. Porque eu não sou pregador, irmão, eu sou filho de pastor, não sou pregador. Mas o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me levar em lugar, porque muitas vezes eu tenho certeza. Ou me canta lá, mas uite canta lá, mas uite canta lá, mas uite canta lá, mas aleluia, Deus. Eu tenho certeza que lugar que meu pai não foi, o Senhor vai me levar para levar a tua palavra. Eu tenho fé, eu tenho certeza que lugar que meu pai não chegou, eu vou chegar. Meu pai não chegou não é porque não mereceu. Meu pai não chegou porque o Senhor que é dono do ouro e da prata. Mas aonde meu pai não chegou, o Senhor vai me capacitar para chegar com a palavra dele. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho essa noite. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.